Na verdade, é uma situação básica, assim, a gente vai falar rapidamente. Não tem tantas coisas certas e erradas, mas a gente tinha que seguir um roteiro para sistematizar, porque a gente vê que o importante é a gente sistematizar para a gente conseguir fazer e cumprir as etapas. Como tudo que a gente tem que fazer checklist, igual a gente faz na cirurgia, para a gente não deixar nada passar. A gente tem que lembrar primeiro de uma coisa: a proteção da equipe para a gente se manter saudável e atendendo os pacientes é primordial, né? Então a gente sempre aqui na instituição vai ter disponível os equipamentos de proteção. A gente tem que exigir isso para a gente trabalhar com segurança e para a gente conseguir não, né, ficar o mínimo de pessoas possíveis afastado e etc, e continuar aí na frente. A gente tem que se paramentar com atenção, porque principalmente na desparamentação é comum que a gente tenha autocontaminação. Às vezes a gente está irritado, o óculos incomoda, a face shield incomoda, então a gente tem que se cuidar. E para isso aqui é bem importante, que é um checklist que a gente vai deixar, porque a gente tem que cuidar um do outro, né? A gente vai observando o checklist, a gente vai deixar fixado nas salas, em alguns lugares, para falar: ó, Ju, você não fez isso, agora você vai fazer, né? A gente vai cobrando um dos outros os passos, porque realmente se deixar só livre assim para a cabeça de cada um, é possível que seja esquecido. Chegando aqui no centro cirúrgico, né, a rotina de todo mundo vai chegar na portaria, vai pegar sua chave do armário, vai pegar seu privativo e vai se trocar, não é isso? O que a gente tem que ter cuidado? É um passo que precede a paramentação. Nós vamos chegar, nós vamos entrar no vestiário, higienizar as mãos. A gente tem que lembrar mais do que nunca de tirar os adornos, viu? Que pode ser veículo de contaminação quando você volta para casa. Então, sei que sempre foi orientado, tem NR32, etc, mas muita gente acaba mantendo. Nessa época é um cuidado a mais que eu acho que vale cada um ter consigo mesmo, viu? Então, retirar os adornos, colocar o privativo. As meninas já fazem isso de rotina. Eu acho que pro pessoal talvez que atua na UTI, às vezes não fica sempre de gorro, mas é importante que mantenha os cabelos presos, tá bom? Coloca o propé aqui no hospital. Acho que mais de 90% das pessoas já colocam o propé, tem esse hábito. Vamos manter isso, tá? E aí, no cenário aqui do centro cirúrgico, é importante a gente saber que a gente deixou separado as salas 10 e 11 para atender esses pacientes, tá? Os pacientes vão vir diretamente para uma delas, provavelmente para 11, e a gente vai usar a sala 10 para a gente preparar, para a gente se paramentar, para a gente diluir medicação. A gente vai fazer tudo aqui. Uma parte da paramentação, a maior parte da paramentação é feita aqui, e a gente finaliza dentro da sala, tá joia? Idealmente a gente trabalharia com salas de pressão negativa. Aqui no hospital a gente não tem, mas uma coisa que evita bastante aerossol no ambiente é o fato de manter o ar-condicionado desligado. Então isso vai acontecer nessas duas salas, tá? A gente vai circular o mínimo de pessoas possível, né? Suficiente para atender o paciente com segurança. Não é para vir todo mundo só porque é um caso suspeito ou um Covid. O mínimo de pessoas possível, tá bom? E após o procedimento, a gente lembrar sempre que o fluxo é a recuperação anestésica em sala ou acompanhamento em UTI. No caso de UTI, nós vamos paramentados para UTI, tá bom? No caso de estubar o paciente, fazer recuperação para depois ir para o quarto, para o leito dele, a gente segue os procedimentos normais de desparamentação, tá? Começando com o básico, a gente tem que saber fazer direito, que aquela benzidinha na mão não resolve, tá? Então, vou falar, às vezes acho que quase todo mundo já deve saber, mas é importante, ó, a gente pegar uma quantidade boa. Aqui sai um pouquinho, então a gente pega duas, tá joia? A gente vai, a técnica de higienização envolve a gente passar o álcool gel e friccionar a mão, tá bom? Então a gente vai friccionar a palma, tá joia? Depois a gente vai vir pro dorso. Lembrar que um erro comum é que fica a partícula viral no espaço interdigital. Então a gente tem que procurar esse espaço e fazer a higienização, tá? Depois do outro lado, a mesma coisa. Depois a ponta dos dedos e a unha contra a palma da mão, tá? Aqui. Depois aqui o espaço interdigital do polegar, do outro lado. Por fim, aqui no punho, que também pode ser uma área que se contamina, tá? O resto, teoricamente, vai ficar coberto e a gente vai estar protegido. Quando a gente chega, a gente tem que lembrar que tem uma paramentação. O mais básico de tudo, a gente vai começar por ele.
né? O que é o mais básico? É a máscara N95 e o óculos de proteção, tá joia? Então, a gente vai higienizar as mãos com a técnica que eu falei e a gente vai colocar a N95. A N95 para a gente colocar, idealmente, hoje a gente está usando, né, cada profissional aí vai ter a N95 disponível, e ela dura até por 30 dias atualmente. A gente só está aumentando essa validade aí por falta de insumo mesmo. O que é importante a gente observar? Enquanto ela mantém essa estrutura, essa aqui ela até tem uma dobrinha a mais, já vi algumas que são mais estruturadas, mas enquanto ela mantém a estrutura, ela está acoplando certinho, ela está funcionando. O que a gente tem de sinal de que ela não deve ser usada mais? Se ela tiver com sujidade muito grande, caiu sangue, alguma coisa assim, se ela perder essa estrutura mais rígida, ela amolece, o filtro aqui já não funciona mais, e se, sei lá, você botar na sua bolsa, você sentar em cima, andar no ônibus em cima dela, sei lá, no carro, ela dobrar feio mesmo, ela também vai perder a estrutura. Mas fora isso, a gente vai sempre botar na sacolinha e vai usar depois, tá? Uma maneira da gente não se contaminar, sei que é um pouquinho difícil, a minha pessoal, tô até botando naquela vasilhinha que eu comprei, porque eu acho que é mais fácil da gente não se contaminar, tá? Mas o ideal é a gente manipular ela aqui por cima, porque esse ferrinho foi feito pra gente moldar ela no rosto. Então, a gente vai aproximar ela sempre por aqui, vai com uma das alças e depois a gente segura sempre por aqui também e vai com o outro, tá? Quando a gente coloca, você pode até ajeitar aqui embaixo, o ideal é fazer um teste do vazamento. A gente fica um pouco desconfortável para respirar e é assim que ela sinaliza que ela está funcionando bem. Quem está de barba, que eu até tirei hoje, fica mais difícil, que ela não vai dar tão bem mesmo. Eu estava ontem e faz uma diferença grande. E a gente testa antes de colocar o óculos e depois de colocar o óculos. Porque o passo seguinte da N95 é colocar o óculos, tá? Por que eu disse que isso aqui é a paramentação básica? Idealmente, até quando a gente vai entrar na UTI, antes da gente entrar no box do paciente, o ideal é a gente sempre estar com isso aqui, tá bom? O que a gente vai botar depois de gorro, de avental, são coisas que a gente vai aí sim individualizar para cada paciente. Isso aqui a gente sempre deve estar, tá bom? Tanto que, também em algumas situações, vocês vão ver que eu vou falar da Face Shield. No caso do anestesista, que normalmente vai fazer procedimentos, etc., ele quase sempre vai colocar, mas a Face Shield ela está indicada em algumas situações que a gente está mais exposto ao aerossol. Então, se for aspirar o paciente, se for trocar o paciente, se for fazer manobra de ressuscitação, tudo isso está indicado em termos de UTI. Aqui na sala cirúrgica a equipe vai acabar colocando sempre, porque aqui significa procedimentos invasivos quase sempre, acho difícil não ter, tá bom? Então é o seguinte, aqui na sala, depois que a gente higienizou as mãos, a gente colocou a N95, viu se ela está bem acoplada, colocou o óculos, viu se está bem acoplado, é o passo que eu estou agora, tá? Agora, a gente vai higienizar as mãos de novo. Como eu falei, quase sempre a gente intercala aí os passos com a higienização das mãos. Aqui no centro cirúrgico, a gente tem disponível a proteção para os pés, tá? A gente vê que em outros setores talvez não tenha, em outros hospitais não tem. A gente tem isso jamais. Quem for colocar, quem achar que é interessante colocar, é uma coisa opcional, mas pode colocar antes de colocar o avental, tá bom? Que seria agora. Então, depois que colocou máscara e óculos, a gente vai higienizar as mãos, aí a gente vai, vou supor que a gente vai colocar a paramentação completa, a gente colocaria o protetor dos pés, que nada mais é do que esse protetor aqui que a gente abre e veste assim, tá bom? Dos dois lados. Depois que fez isso, a gente higienizou as mãos. Eu vou só pro avental, que eu acho que é o mais importante, isso aqui também nem sei se vai ter tanto aí pra frente, tá? Então, suponhamos que eu coloquei o protetor dos pés, higienizei a mão de novo, tá? Agora, nós vamos colocar o avental. Normalmente, a gente estava usando o avental, aquele impermeável descartável, né? A gente ainda tem dele ainda, tem? Tem.
A gente está fazendo a demonstração com esse exatamente para preservar, tá joia? Mas idealmente vai ser aqui. Agora então, a gente vai colocar o avental. Nessa hora que a gente não está contaminado é mais tranquilo, fica um pouquinho chato. Vou botar marrom, né? Colocamos o avental. Jóia. Vamos higienizar as mãos de novo. E aí, vamos colocar o nosso primeiro par de luvas. O que a gente está falando em primeiro? Provavelmente que vai ter um segundo, né? No caso dos anestesistas, por que a gente está preconizando os 2 pares? Porque a gente faz procedimento invasivo, tá? Então a gente sugere que a gente coloque 2 pares, porque, por exemplo, após a intubação, você encapa o cabo do laringo com o segundo par, tira ele e troca, coloca de novo um outro segundo par limpo. Isso evita também, é um cuidado a mais. É obrigatório ter um segundo par? Não, mas a gente acha que ajuda, tá bom? E não tem problema você também higienizar por cima do primeiro par. Primeiro par, entubei, encapei, eu posso passar um álcool aqui, ele seca normalmente, é tranquilo, e a gente coloca de novo o segundo par, tá bom? Então tá. O primeiro par de luva, gente, ele é aqui na antessala. Esse ponto que eu tô agora é a monitorização da antessala, tá joia? No caso da gente que vai entubar ou que, sei lá, se o paciente também estiver muito grave, a gente acha que tem chance do paciente parar, a equipe toda tem que estar paramentada com face shield, porque a gente pode precisar de todo mundo ali para atender uma parada, né? O que a gente também coloca nesse ponto aqui, antes da gente entrar lá. Antes eu estava colocando a face shield junto com o óculos, mas o que a gente viu? A face shield ela vai te incomodando para o resto da paramentação. Como aqui a gente até agora nem teve contato com o paciente, a gente pode colocar ela nesse último momento antes da gente entrar, tá? A gente deu uma mudadinha nisso para ficar mais confortável. Não tem certo e errado na hora de colocar isso aqui, mas por questão de conveniência e praticidade a gente coloca. O que a gente viu em relação à face shield também? Essa nossa é até bem, eu até prefiro desse com o elásticozinho do que as outras que são de plástico aqui atrás que você tem que ficar regulando. A gente sugere que você coloque num ponto que ela não fique caindo assim, porque às vezes você vai entubar, ela cai, você fica... Tudo você tem que pensar um pouquinho antes para testar aqui enquanto a gente não está contaminado nem nada, para você ver uma maneira que você fique confortável e que você já preveja problemas que você vai ter com o equipamento, né? Óbvio que talvez para mim fique melhor que para Raquel, que é menorzinha, etc, etc. Então você já vê em você como fica e já faz alguns ajustes, tá bom? Vocês viram que é difícil falar, aqui você não escuta tão bem, então é outro problema, a gente tem que pensar em tudo antes de ir para a sala. Uma coisa que eu esqueci de falar lá no início é que em paciente, né, com Covid, suspeita, etc., não existe emergência, tá? Óbvio, eu tô falando, não existe emergência em que sentido? O paciente está parado, você viu, está cianótico, etc. A gente está vendo ali do leito do outro lado da porta. A gente não vai entrar lá para ser herói sem paramentar, tá bom? Todo mundo vai paramentar. Outro dia teve um simulado lá mais, tem equipe que demorou 1 minuto e 57 segundos para entrar e atender. É isso, vai atrasar mesmo, 3 minutos, 4 minutos, mas a gente não pode se expor, tá bom? O segundo par de luva que eu adiantei e falei antes, na verdade, a gente vai colocá-lo quando a gente adentrar a sala operatória, a gente vai higienizar a mão de novo aqui por cima, colocar esse segundo par de luva. Para quem vai entubar, para quem, né, vai estar lá com o paciente, pode já solicitar que seja uma luva cirúrgica, porque a gente vê que essa luva nossa, ela acaba que às vezes expõe um pouquinho o punho. Quando você vai ter contato de fato com a secreção do paciente, já tem que ter cuidado. Então assim, não temos restrição à questão da luva cirúrgica, a gente pode pedir sim uma luva cirúrgica que ela venha até aqui em cima e a gente fica mais protegido. Talvez depois que você entubar, encapou a lâmina, você volta com uma outra procedimento, tá bom? Mas eu acho que protege mais por conta, a gente já viu muito problema, eles brincam que é o colar do corona aqui, né? Se você não se cuidar,
essa parte pode ser contaminada, tá bom? Jóia. Então a gente está lá com o nosso paciente e vai estar desse jeito aqui que eu estou tirando, porque a gente vai estar com uma luva a mais, tá bom? Isso aqui acabou a paramentação. O que a gente tem agora para desparamentar? A gente também tem uma sequência de coisas para fazer e é onde a gente tem que mais se cuidar, tá? Dentro da sala de cirurgia, nós vamos tirar o primeiro par de luvas, tá? E vamos higienizar as mãos. Vou ficar desse jeito aqui, só com uma. E aí, teoricamente, a luva de baixo tá limpa, né? Concorda que a gente fez uma proteção a mais? Beleza. A gente vai retirar o avental. O próximo passo, ainda dentro da sala. Então, o primeiro par de luva, mais o avental na sala operatória. A gente, para tirar o avental, com a face shield às vezes é um pouquinho chato, mas com calma a gente desamarra aqui em cima, vem aqui por trás. Aqueles aventais impermeáveis, alguns vêm com a amarra aqui da frente, é mais fácil, tá? E aí a gente desamarra atrás, impermeável nova, e aí... Mas ó, a gente sempre tem que remover pelo avesso. Tem vários jeitos? Tem. Então eu prefiro puxar aqui por dentro para ele sair um pouquinho. Essa mão aqui, ó, é melhor a gente deixar ela firme para frente. A gente consegue, depois que puxou para frente, ó, entra aqui por dentro, retira, depois você entra aqui também, retira e já despreza no lixo pelo avesso, tá bom? E aí, chegamos aqui na nossa antessala. Na antessala, o que a gente vai fazer? Higienizar as mãos, tá bom? A gente vai tirar uma das coisas que mais nos incomoda, que é isso aqui, face shield. A gente tem duas situações. Aqui no centro cirúrgico, a gente tem um conforto de a gente deixar na mesinha, né? E depois, a própria logística do centro cirúrgico, ela nos envia para higienizar, tá joia? E também, nesse momento que a gente tira, se quiser tirar o óculos, tira, tá? E o óculos, como esse aqui é o meu, mas o hospital também tem esse modelo aqui para emprestar pra gente. Se for do hospital, você também manda junto, as meninas vão higienizar e vai deixar para o próximo colega que for usar. O nosso, eu coloco numa sacolinha e depois acaba que eu higienizo. Depois que a gente tirou os óculos, a gente higieniza as mãos. E aí, por fim, nós vamos tirar a nossa N95. Tentar manipular sempre só aqui por cima, é bem difícil. Por isso que eu prefiro botar na vasilhinha, que nessa hora aqui eu já coloco ela na frente do meu rosto e não tem essa confusão toda aqui, ó. Que aí o ideal é a gente soltar pra cá, depois procurar ali embaixo e tal. E guardar numa sacolinha que a gente vai reaproveitar. Eu vi que lá no Einstein teve uma turma que perguntou: e aí, se a minha máscara contaminou, vou levar para casa? Teoricamente vai. Se contaminou, ela tá do lado de fora. E se você manipular corretamente, né, você já vai estar de luva, higienizar a mão, você não vai ter problema. Por que a gente repete essa questão da higienização da mão toda hora? Ela quebra a barreira, né? Se eu encosto ali, ou em algum lugar que tem partícula viral, mas eu tenho esse cuidado de toda hora higienizar a mão, quando eu boto no meu olho, que é uma coisa que também a gente orienta a gente tentar não fazer, eu sei que muita gente tem mania, você nem pensa, você já fez, né? A higienização da mão com álcool, ela quebra a barreira, né? Então, por que se repete tanto, né? Por conta disso, a gente quebra a barreira. Eu vi de algumas pessoas em alguns setores que estão fazendo, trabalha em tal UTI, o cara, né, fica ali alocado 12 horas no dia, 6 horas, não sei. Tem UTIs que fizeram, não aqui no hospital que eu vi, mas que fizeram tipo um armarinho mesmo com caixa plástica e cada pessoa tá tendo um com número e ela sempre deixa lá. É uma solução, porque realmente essa questão do armazenamento e a questão de se usar novamente é um problema, mas se a gente não fizer isso, a gente realmente não tem mais insumo.
né? Eu vi que tá todo mundo aí, os insumos dos hospitais estão sendo escoltados com muita... Com risco de... né? Não tem. Então a gente, não é questão, não pode me dar de novo, não tem. Mas é um problema mesmo, Henrique. O ideal era... Eu sugiro realmente que todo mundo tenha uma vasilhinha. Aqui a gente recebeu uma orientação também da CCH que você coloca essa máscara e você coloca essa aqui por cima dela. Tá? O que a gente viu? Pode colocar sim, evita a sujidade, não tem problema. Tem lugares que acham que você se sente, sei lá, como se fosse uma proteção a mais e você às vezes começa a pegar nessa máscara e leva no rosto, nessa outra, com a N95 talvez você respeite mais. Então, mas não tem resposta certa. Pode colocar, não tem problema nenhum. Tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar, na verdade, nós, todos quando a gente entra no centro de cirurgia, a gente já está de gorro, tá? O gorro, mesmo quem já está, dos homens esse que é um pouquinho diferente, ele não protege do ponto de vista da orelha. Dos homens tá em geral. Tem gente que prefere esse. Eu esqueci de falar. Ele também não tem hora certa para colocar, tá? Pode ser lá na hora que a gente coloca o avental, a gente coloca o gorro também, tá bom? E o que eu vou colocar só para demonstrar uma coisa. Quando a gente tá tudo limpinho, não tem problema nenhum. O problema é agora na hora de tirar. Então, retirei o óculos, retirei face shield, retirei N95. Agora chegou a hora da gente tirar o gorro e se a gente tiver com protetor do pé também. O gorro a gente vai tirar sempre por dentro para cima, tá bom? O que não deve ser feito? Passar aqui, ó. Ou senão a pessoa que não está acostumada vem aqui e faz isso aqui, ó. Aí vem partícula viral na sua cara, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu sugiro as meninas, ou alguém que já esteja com esse, o Henrique, atendeu o paciente, veio aqui para a sala, não é que precisa ter dois, mas nessa hora ele tira e bota outro. A gente vai ter aqui na sala, né? Não precisa botar dois, ou tipo, o Cheixa, eu que veio atender, a gente pode colocar esse aqui em cima, porque eu normalmente boto aquele branco embaixo, daí eu só tiro e continuo com o meu branco, tá bom? Então, vamos tirar para cima, beleza. Quem tiver com protetor do pé, agora tira também. E aí a gente vai tirar a luva. Eu não falei, tanto quando você for tirar o primeiro quanto o segundo par, a gente tem a seguinte técnica para tirar. A gente vai sempre nunca encostar na nossa pele, tá bom? Então, sujo com sujo não tem problema, tá? Então, aqui ó, a gente pega por aqui, tá? E tira. Teoricamente, a sua mão tá ali. Então agora você pode pegar aqui por dentro e remover, tá? E aí... então. Paciente que eu fiz aqui vai entubado para UTI. Eu vou manter a paramentação completa que eu atendi. Tá? Sai da sala com ele. Aí lá na UTI eu desparamento como se eu tivesse atendido ele lá. Então, eu dentro do box do paciente, quando eu cheguei, né, entreguei o paciente, etc. Eu vou tirar luva, primeiro par de luva, e vou tirar avental. Saio, daí eu vou pensar em face shield, eu vou pensar em gorro e vou pensar em protetor do pé, se eu utilizei. Outra dúvida que às vezes eu não tenho falado, do ponto de vista de burocracia, né? Aqui nós precisamos fazer fichas, tem que ter cobrança. O que eu sugiro? Tente o paciente, no final, quando você desparamentou, você faz ficha, né? A gente vai passar fax, vai fazer o que tem que fazer aí, né? Todo mundo aqui tem uma burocracia diferente para fazer, não é isso? Tem as meninas que tem que fazer controle de material, tem às vezes a enfermeira que vai confirmar a vaga de UTI, então cada um faz tudo depois que acabou. E o nosso carrinho de medicação, ele não vai entrar na sala operatória, então nós temos que pensar nisso também. Apesar de nós estar falando de paramentação aqui, vou relembrar. Aspiração de droga, seringa, agulha, sei lá, vasopressor, araminho, o que você for usar, já dilui
e que a gente vai entrar só com o que a gente precisar, tá bom? É claro, tem como eu saber tudo que eu vou precisar? Pode surgir uma série de situações, né, durante o procedimento. Vai ter alguém sempre, não vai estar 2 pessoas só lá dentro, etc. Vai ter alguém que vai estar aqui, a gente deixa o carrinho mais perto, que você chega e solicita, a pessoa pega e te entrega, né, obviamente. Então, sei lá, você quer mais um ringer aquecido, né? Levar lá pra dentro, talvez. Vai ter uma pessoa na porta, fora, que vai atender a antessala. A antessala vai ter e... uma aqui e vão ter 2 no tempo. Não, joia. Então a gente lembrar disso, a gente não vai dar, porque a gente está acostumado a ter até um certo conforto, assim, se eu precisar de luva, se eu precisar, tá tudo ali na mão, não é assim mais. Porque se a gente entrar com o carrinho, a gente tem que desprezar tudo, né? Então, a gente vai entrar com o que for necessário, por isso que, né, a Mayumi que está falando da parte de via aérea, quando ela fala da preparação, ela vai falar, gente, vamos separar o material de resgate, né? Talvez coisas que eventualmente você vai precisar mas também, será que a gente vai ficar tipo, abrindo máscara laringe, levando todas para resgatar? Não sei se vale a pena. Eu acho o ideal deixa numa mesinha ali em cima, tudo que você possa precisar, que suponhamos, muito bom, já, sei lá, vai resgatar de alguma maneira, que isso é discutido lá na outra estação, já pede. Vai estar tudo, a gente vai ter que se adaptar aí esse novo jeito de trabalhar. Mesmo quando, né, eu sei que nós estamos envolvidos agora com o time de intubação na UTI, ainda mais lá, né, a gente está acostumado, a gente diluir as coisas, a gente tem que se atentar para tudo estar do jeito que a gente quer na hora que a gente entrar para fazer a intubação, por exemplo. E lá também fica uma pessoa dentro, uma pessoa fora para nos ajudar. Então a gente já, né, sinalizar, comunicar com todo mundo para não ter problema. Não é um lugar que a gente está tão acostumado a atuar, a gente está começando, mas acho que se tiver uma conversa boa, uma preparação antes, problema não vai dar não, vai dar para trabalhar bem. E não tem muita, não tem muito segredo. O que tem, né, nesse processo todo que eu comentei aqui? Tem que ter atenção para você seguir cada um dos passos, né? Como eu disse, não tem ordem certa. Claro que algumas coisas devem ser feitas antes de outras, mas tem coisa que não faz diferença. A gente tem que seguir um roteirinho. O que a gente vai fazer? Então a gente vai deixar o checklist aqui, esses aqui são os pontos principais, né? Aqui a gente nem colocou essa parte da protetor do pé, porque ele não é imprescindível. Quando está disponível, quem quiser colocar, coloca, quem não quiser, não coloca. E é o que eu falei, essa parte aqui seria o que a gente deveria vigiar o colega, enquanto um está fazendo, como vai ter mais gente na sala, a gente ir seguindo os passos e cobrando o colega, um faz, depois o outro faz, para a gente seguir a etapa certinho. E na hora da desparamentação também tem um outro roteiro. Inclusive tem aqui o que é para retirar na sala, que é só o primeiro par de luva e o avental, e aí a gente vem para a antessala. E aqui está separado também cada passo por setor onde ele deve ser realizado. Tá bom? Lá na UTI, eu não sei quem aqui vai atuar lá, mas eu sei que, né, tem tido mudanças aí. Então, a gente lembrar da seguinte coisa: entrou na UTI, tem lugar que vai ter estrutura de álcool gel antes da porta, tem lugar que vai ter depois. O que eu sugiro? Quando estiver fora, você já pode se paramentar com a coisa básica para nós, que é N95 e óculos. Isso normalmente cada um de nós vai ter. Então, higieniza a mão, N95, óculos, entra na UTI. Se não tem um negocinho de álcool do lado de fora, assim que entra, com certeza tem. Porque aí você está transitando ali no corredor, ou onde vai prescrever, em todos os sítios que sejam fora do box do paciente já com isso. Tá? Que a gente tem que lembrar que os outros colegas que atenderam vários pacientes, eles podem ser veículo pra gente, né? E aí, você está conversando, você está pedindo opinião, o que eu faço agora, o que eu não faço, você tem que estar protegido em relação ao seu colega também. Não é em relação só ao paciente. E aí, quando a gente for entrar para ver o paciente no box, a gente vai seguir os passos aqui da antessala, né? Que aí a gente vai colocar avental, a gente vai colocar gorro, a gente vai colocar face shield por último, eu prefiro, porque eu acho que é chato, ela te atrapalha. Coloca, e luva a gente coloca, entra no box, aí a gente higieniza de novo, coloca o primeiro par de luva, se for fazer procedimento, já pede o segundo par de luva, que pode ser uma luva cirúrgica.
tá bom? E aí, sempre lembrar, acabou, na sala onde a gente atendeu o paciente, o que a gente retira? Luva, primeiro par de luva e avental. E aí a gente sai e tira o resto, tá bom? Nas situações em que a gente não tem um setor para onde vai encaminhar face shield para higienizar, se você trouxe a sua própria de casa, então a gente orienta que vai usar esse lencinho aqui com a solução de desinfecção. Eles falam para dobrar em 8 partes e usar cada uma, 8 partes dá mais de uma, dá isso aqui. Você usar, aqui tem a orientação toda, ó. Utilize uma face do lenço para cada movimento, começar na face externa, depois interna e depois as hastes. E isso, e deixa secar, tá bom? Quem tiver que fazer a própria desinfecção. Então, acho que poucas vezes a gente vai precisar fazer, mas se tiver, a gente nas UTIs tem uma mesinha com isso aqui lá do lado também, pra gente seguir os passos, tá bom? É mais ou menos isso. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? E lembrar que sem paramentação não dá pra gente fazer nada. Nós estamos aí envolvidos com aerossol o dia inteiro. Acabou. Acabou? Sim.